Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, disse Jesus quando foi tentado no deserto nos seus 40 dias de jejum. Eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, disse ele em outra passagem bíblica. Mas afinal, o que isso tem a ver com a nossa microbiota intestinal? Tudo. Porque primeiro, foi Deus que criou essa estrutura perfeita chamada corpo humano. E segundo, porque é preciso alimentar nossas emoções também. E se você se identifica com o que eu vou falar aqui agora, coloca eu nos comentários e fique à vontade para falar o que você está sentindo, porque eu mesma já me peguei tão confusa emocionalmente com a chegada da menopausa que comer um pote de sorvete era normal para mim. As dúvidas, os anseios, medo de não dar conta de lidar com uma fase tão desconhecida me fez descontar minhas emoções ausentes de amor na comida, no açúcar, e não foi uma única vez não, tá? Mas a vez que mais me marcou e fez eu tomar consciência do que eu estava fazendo com a minha saúde foi quando, sentada no sofá à tarde, após não ter dormido quase nada à noite, ter me levantado já cansada e com milhões de pensamentos suicidas, eu devorei com todo o meu fervor um pote de sorvete. E quando acabei, coloquei o pote de lado e fui apoiar as mãos na minha barriga para continuar assistindo um filme qualquer na TV. Foi quando eu percebi que a minha barriga estava enorme. Era quase como se eu estivesse apoiando minhas mãos em uma almofada em cima do meu colo, sabe? Mas não era almofada, era a minha barriga, inchada, com gases, com dores, inflamada. Era meu fígado gordo que estava ali, implorando para que eu tomasse consciência e reassumisse o lugar que era meu por direito. O lugar de filha e não de escrava. Essa história é algo tão impactante para mim que não tem um só dia que eu não agradeça a Deus por ter tomado consciência naquele dia e ter decidido que jamais eu comeria sorvete daquele jeito. Sabe, divas, o bom do amadurecimento é que nós evoluímos os gostos conforme tomamos consciência do quão Deus é maravilhoso, nos entregando uma natureza cheia de opções para essa diversidade que o nosso corpo precisa para ser o mais saudável que a gente conseguir. E nós conseguimos. Muito, pode acreditar, é só decidir. E hoje nesse quarto episódio eu quero te dar boas-vindas mais uma vez ao Clube Menopausa Mais Natura, te pedir para você se inscrever aqui no canal se ainda não está inscrita, ativar o sininho para ser avisada de qualquer vídeo novo que aparecer por aqui e vem comigo nesse quarto episódio entender outras formas de manter a saúde da microbiota intestinal e, claro, no final outra receita para ajudar a manter mais de 90 trilhões de bactérias, sendo que 80% delas está no seu intestino. E ela precisa estar em equilíbrio. Bora lá? Bom, gente, os chás são excelentes alimentos para a nossa microbiota intestinal. Qual chá, Neila? Todos os chás. Crie o hábito de tomar de 3 a 4 xícaras de chás por dia. Eles são ricos em flavonoides, compostos fenólicos que deixam a microbiota muito mais feliz. Própolis é outro alimento rico em compostos fenólicos e nutrientes para as nossas bactérias. E preste atenção nessa dica. Faça o seu chá e depois de morno coloque umas gotas de própolis nele e tome em seguida. Vai inclusive mudar a qualidade do seu sono e diminuir aquela vontade de comer doce. Quantas gotas, Neila? Pega o seu peso, divida por 2, o resultado é a quantidade de própolis que você pode ingerir por dia. Pode ser tudo numa vez, como você pode também fracionar ao longo do seu dia. Exercícios físicos expulsam bactérias ruins e potencializam boas bactérias no seu intestino. Então, bora se movimentar e colocar isso aí para fora. Um sono de qualidade vai ajudar na regeneração celular, bem como o jejum intermitente. Gerenciamento do estresse vai inibir a produção de cortisol e aumentar a produção de testosterona e de serotonina, contribuindo para uma saúde intestinal também. E ainda falando em alimentos, nós temos a chia, a linhaça, o gergelim, especiarias como a maca peruana, gengibre, cúrcuma, canela, pimenta, cravo, entre outras. A cebola, o alho, vegetais, verduras, frutas, quanta coisa, né? E a gente limitando a nossa microbiota sempre com os mesmos estímulos e estímulos errados ainda, não é mesmo? Não sei para você, mas para mim não faz mais sentido. E claro, os alimentos fermentados que vêm carregados de probióticos, ou seja, bactérias neutras, que você vai ter que alimentá-los. Então bora para mais uma receitinha para aprender como alimentar essa microbiota intestinal. Fazendo o quê? Um frango marinado no maracujá. Você vai se surpreender com essa receita. Vambora? Estamos
Nós aqui de novo devidamente de avental para prepararmos a nossa receitinha, que é uma marinada de frango com maracujá. Nós vamos utilizar o maracujá por ele ser uma fruta cítrica, né, ácida, e com isso a gente faz a primeira quebra da molécula da proteína da carne, certo? No caso aqui a gente vai usar filé de sobrecoxa, mas pode usar com qualquer parte do frango, peito, tanto faz, tá? Como também pode usar em frango, também essa marinada cabe muito bem. Nós vamos usar aqui, ó, o maracujá. Eu tô usando um maracujá roxo, que ele é mais rico ainda em antioxidante, tá, gente? Mas pode usar qualquer maracujá, pode ser o normal que você tenha em casa. Tô falando que ele é roxo porque vocês vão perceber aqui que ele é meio arroxadinho, ó. Ele tem uns grãos mais graúdos aqui, tanto de semente quanto de polpa, né? Também é mais espessa a polpa. E a gente vai agora tirar aqui essa polpa do maracujá, passar para um liquidificador. Eu vou usar esse meu pequenininho aqui, pra gente só soltar as sementes aqui dessa polpa. Fazendo esse processo de marinar as carnes, a gente tá fazendo a primeira quebra da molécula da proteína, como eu falei, né? E com isso melhorando a nossa capacidade de digestão. Com isso, claro, vai causar menos gases, vai ficar menos tempo ali processando essa digestão e só vai melhorar a nossa microbiota intestinal, tá? Então agora eu coloco um pouquinho de água aqui nessa polpa de maracujá, só para eu soltar aqui as minhas sementinhas, e vou bater um pouquinho aqui no liquidificador. Pronto, é bem rapidinho mesmo. Eu só preciso soltar, né, as sementinhas da polpa. Agora, eu já tenho aqui, ó, filés de sobrecoxa. Já tirei o excesso de gordura, desossei, né, a sobrecoxa aqui, então eu tirei o ossinho dela. Tenho dois filés bem grandes aqui de sobrecoxa. Eu vou deixar ele aqui nesse meu recipiente e vou colocar essa mistura aqui de água com maracujá. Se você quiser, você pode coar, tá? Eu prefiro, gosto, não tenho nenhum problema de deixar com as sementinhas mesmo. Mas se você quiser, pode coar, porque a gente precisa aqui do ácido desse suco, tá? Eu gosto muito da sementinha, inclusive, mas aí fica a critério de cada um. Importante a gente cobrir totalmente de água aqui o nosso frango, água com maracujá, né, no caso, que é a marinada. Então a gente só vai cobrir direitinho aqui os nossos filés. Bom, agora você pode tanto colocar algumas ervas para você já configurar sabor aqui. Eu vou usar folhas de louro, mas pode usar alecrim também, casa muito bem. Se você quiser usar manjericão, também vai casar muito bem, né? Eu tô usando folhas de louro aqui desidratada, mas poderia ser in natura também. Se você quiser colocar já cebola e alho aqui para configurar sabor nessa carne, também pode ser. Eu prefiro fazer isso depois com um molho, alguma coisa que eu vá fazer na preparação seguinte, né? Para marinada mesmo, eu só gosto de colocar, no caso aqui, o ácido que eu extraí da polpa do maracujá, mas nós podemos fazer também com laranja, com limão, misturar os dois, laranja com limão também dá super certo. Poderíamos fazer também com vinagre de maçã ou ainda com missô. Eu gosto muito de usar o missô, mas hoje eu tô fazendo então aqui com o maracujá. Na verdade, qualquer fruta cítrica que a gente tiver, que tiver ácido, a gente consegue fazer essa marinada e fica deliciosa, porque configura sabor na carne, né? E também a gente melhora a nossa digestibilidade. Gente, importante, como eu falei, ficar submersa aqui, então agora já deu uma secadinha na água, vou colocar mais um pouquinho. Não é necessário e não devemos, inclusive, colocar sal. O sal vai desidratar essa minha carne, eu não quero. Muito pelo contrário, eu quero hidratar ela, porque pensa, ela vai ficar de hoje para amanhã na geladeira, tá? Então ela vai absorver, ela já tá começando a absorver esse suco, essa água aqui da marinada. Então é interessante que a gente não coloque o sal para não atrapalhar esse processo, né? Porque a tendência do sal é desidratar essa carne e eu não quero isso. Nesse momento eu quero hidratar essa carne. Agora eu vou tampar direitinho aqui o meu potinho, de preferência sempre em vidro, tá, gente? E vou levar para a geladeira, vai ficar até amanhã, no caso, da noite pro dia, né? Óbvio que para adiantar o nosso processo aqui, eu já deixei uma parte marinando ontem e agora eu vou mostrar para vocês como é que fica e como é que nós vamos preparar esse frango. Bom, aqui eu tenho então um frango que eu deixei a noite toda marinando, mais toda manhã, né?
E agora eu tenho ele desse jeito aqui, ó. Olha como essa carne já perdeu a cor, aquela cor vermelha dela, ó. Ela já deu uma pré-cozida aqui, o ácido do maracujá já deu uma pré-cozida nela. Então já fez uma quebra aqui das proteínas, né? Que são moléculas gigantes, sim, que o nosso corpo tem mais dificuldade de digerir. Tá, gente? Então aqui eu tenho uma boa quantidade, na verdade, porque eu vou fazer para a semana toda, né? E todos os meus filés de sobrecoxa aqui ficaram marinando a noite toda. Olha o aspecto que fica. Tá? Agora, como é que eu vou preparar essas minhas sobrecoxas aqui? Eu gosto muito de preparar elas no forno, tá? Pode preparar na frigideira também, na panela, mas eu gosto muito de fazer no forno, porque inclusive economiza tempo, né? Enquanto o forno tá ali agindo, eu posso estar fazendo outras coisas aqui. Então, eu vou pegar minha sobrecoxa aqui, vou colocar na minha tábua. Deixa eu pegar uma grandona aqui. Vou pegar essa grandona aqui que tá espetáculo, né? Vou colocar aqui, vou pegar só 3 para mim fazer esse processo aqui com vocês. Vou pegar uma menorzinha. Aqui. E agora, ó, eu deixei as sementinhas, tá? Então essas sementinhas vão junto pro forno. Mas se você quiser tirar, de novo, fica à vontade. Agora eu vou temperar simplesmente com sal e pimenta do reino. Coloco o sal agora. Tô usando o sal integral marinho, que é aquele sal que tem nutrientes, né, com minerais e tudo mais que a gente precisa. Não é refinado, não tem excesso de sódio, né? Agora eu vou virar aqui para mim temperar do outro lado. Com sal de novo. Agora, gente, eu tenho aqui uma forma refratário que eu vou untar com um pouquinho de azeite de oliva, tá? Porque eu vou levar no forno. É bem pouquinho mesmo, é um fiozinho só pra gente untar essa forma. Eu peguei aqui cenouras e cortei em formato de palitinho. O que eu vou fazer com isso? Eu vou simplesmente pegar um palitinho desse e vou enrolar. Esse que ficou grandão aqui, eu vou colocar 2, tá? E vou enrolar esse meu filé de sobrecoxas aqui, enrolar as minhas cenouras. E aí, eu vou acomodar elas aqui no meu refratário. Essa menorzinha aqui vai caber só uma cenourinha pequena, ó. Vou fazer mais uma, porque daí dá bem certinho na minha forma aqui, tá, gente? Eu vou pegar mais um pequenininho aqui, pra gente fazer esse processo também. Prontinho, tá acomodado aqui meu franguinho nessa minha forma refratária, tá, gente? E agora eu vou levar simplesmente desse jeito, eu não vou colocar cebola, não vou colocar nada aqui. Vou colocar simplesmente um fiozinho de azeite de oliva. E vou levar pro forno, certo? O que vai acontecer aqui? Depois eu quero mostrar pra vocês ele pronto, tá? O que vai acontecer aqui? Essa água, essa marinada que o frango absorveu enquanto esteve ali marinando, né? Ele vai começar a soltar agora nesse processo de assar. Também faria o mesmo processo se eu fosse levar para a panela ou para a frigideira. Vai soltar essa água, vai desidratar essa carne.
porém não vai desidratar tanto quanto se ela não tivesse sido marinada. Então com isso eu acabei preservando o suco dessa carne, né? Então ela não vai ficar aquela carne ressecada, não vai ficar aquela carne esturricada que a gente não tem nem prazer em comer, né? Principalmente o frango. Esse mesmo processo, se eu fizesse com o peito de frango, seria a mesma situação, não fica ressecado mais. Agora então eu vou levar para o forno nesse meu refratário, sem cobrir, sem nada, tá? Porque se eu cobrir vai aumentar, vai sair muito mais água e aí sim vai virar muita coisa, né? Então eu vou levar dessa forma, sem colocar nenhum tipo de... Poderia usar aqui, por exemplo, papel manteiga, ou então um outro papel pra gente cobrir aqui e cozinhar, mas não tem necessidade, eu vou levar sem nada mesmo, tá? Vou levar pro forno que já tá pré-aquecido por mais ou menos uns 40 a 45 minutos, dependendo do forno. Vou esperar o processo aqui de assar e eu volto pra vocês pra finalizar esse frango, que tem um segredinho aqui no final, tá bom? Voltamos aqui depois de 40 minutos e eu quero que vocês percebam... Ai, tá quente aqui, deixa eu pegar uma luva. Eu quero que vocês percebam como que ficou esse frango aqui, gente, ó. Essa água que eu tô mostrando aqui, ó, é a água que saiu do frango, tá? Eu não coloquei nada de água aqui dentro, simplesmente o frango foi desidratando e soltando essa água que a gente pode, inclusive, transformar num molho. Como é que a gente pode fazer? Bom, o que a gente podia ter feito aqui é já colocado a cebola no meio, deu lá uns 30 minutos, certo? Pegar a cebola picada, pimentão, tomate, picadinho tudo e colocar aqui junto e aí deixar apurar. Mas corre o risco dessa cebola, desses temperos dar uma queimadinha por cima por conta do forno, né? Por mais que seja pouco tempo. Então eu prefiro refogar, como eu fiz aqui nessa frigideira. Eu prefiro refogar aqui uma cebola, ó, tá tudo refogadinho aqui, tá, gente? Cebola, alho, pimentão também tem um pouquinho, tomatinho aqui também junto. E aí eu temperei com as especiarias, que foi cúrcuma, pimenta preta do reino, um pouquinho de páprica defumada. E agora eu simplesmente venho aqui, ó, eu deixei ele bem, não deixei ele com molho, eu deixei ele bem consistente, tá? Refoguei num pouquinho de azeite de oliva e agora eu venho com esse meu molho pronto e coloco aqui. Poderia ter colocado um pouquinho de extrato de tomate? Poderia também, certo? Poderia ter colocado mais tomate aqui? Poderia. Aí é uma questão de você brincar com a tua criatividade e com aquilo que tiver na tua geladeira também. Outra coisa, se você quiser mudar a cenoura que eu coloquei aqui dentro do nosso filezinho por um outro legume, pode trocar também. Quer colocar, sei lá, aqueles talinhos do brócolis dentro dele? Pode colocar. Quer fazer um mix de legumes aqui dentro? Também, tudo certo. O que eu quis trazer para vocês aqui nessa receita? Trazer principalmente a marinada, tá? Para essa carne, esse frango não ficar ressecado, pra gente ter uma melhor digestibilidade em relação à proteína, né? Pra gente entender que essa forma aqui a gente não vai estar enchendo o nosso frango de acrilamida, que é aquela substância de quando doura demais o alimento, quando frita, quando grelha, né? E aí a gente tem essas opções de brincar com outros ingredientes, tá, meus amores? O que eu quis trazer aqui colocando esse legume dentro desse filé de frango, por exemplo, que também poderia ser o filé de peito. Em vez do famoso bacon, né? A gente coloca o quê? Coloca um alimento saudável, um legume. Então aqui, além de eu estar configurando o sabor para esse legume que vai sair dessa carne para o legume, eu estou também colocando uma opção aqui da minha família, né? No caso, até mesmo os mais novos, as crianças, os netos, os filhos mais novos consumirem o legume de forma que eles nem percebam que estão comendo um legume aqui nesse formato, certo? Para finalizar ainda aqui, ó, eu vou jogar umas ervinhas frescas que eu tenho aqui. Deixa eu ver como é que ficou esse molho. Tudo de bom, gente, tudo de bom. O maracujá, ele tem um sabor mais cítrico, claro, mas ele também tem um leve sabor adocicado. E isso vai configurar sabor para uma receita agridoce, por exemplo, né? A gente poderia pegar aquele restante de marinada e diminuir, fazer uma redução para criar um molho também, para jogar aqui em cima? Também poderia. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que a brincadeira nessa hora vale com aquilo que a tua imaginação tiver e puder te trazer. O que eu quis fazer aqui realmente é como preparar uma carne de uma forma muito saborosa com a marinada, trazer esses flavonoides,
fitoterápicos também, né, que tem nesse maracujá para a carne. Fazer essa primeira quebra da carne para fazer com que nós tenhamos uma digestão mais leve, mais rápida, e aí o resto da brincadeira é contigo. Ó, vou colocar aqui então algumas ervinhas frescas. Eu tenho aqui, eu acho que coentro e salsinha. Como é que eu faço com essas ervinhas frescas, tá, gente? Pode ver que aqui ela tá meio molhadinha, ó. Eu congelo, eu pico todas elas e guardo elas nos mix de temperinho, congeladinho, certo? Aí quando eu não tenho ela fresquinha, eu tenho ela assim picadinha já e pronta para tornar muito mais prático e muito mais rápido também as minhas preparações. Ó, temperadinho aqui. Fica lindo, fica um prato lindo, olha só para isso, saboroso, nutritivo, fazendo toda a diferença aí para nossa microbiota intestinal. Primeiro, antes de eu cortar um pedacinho aqui para ver como é que ficou, deixa eu falar para vocês o seguinte. Bom, depois dessa receita maravilhosa, fácil e rápida de fazer, nós encerramos essa websérie sobre o intestino. E se você gostou, deixa teu like, compartilha com outras pessoas e escreve para mim nos comentários se você quer outra websérie e qual assunto você gostaria que a gente abordasse por aqui, certo? Muito obrigada por estarem aqui comigo e lembrem-se, a vida é um passeio de 80 anos mais ou menos, e o caminho que escolhemos agora nos levará para o próximo nível. Eu não sei você, mas eu almejo com a graça de Deus viver em alto nível, o nível que Ele escolheu para mim. E se tem uma coisa certa é que o que Deus quer e tem para nós é grande. Agora, se eu vou alcançar os sonhos dele para mim, depende das minhas escolhas diárias, depende do meu movimento em direção a isso. Até breve, eu vou experimentar agora esse franguinho e te espero aí para uma próxima websérie se você assim desejar. Oi, tudo bem? Você acabou agora mesmo de assistir um vídeo meu. Então me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, aproveita e já se inscreve. E ativa também o sininho de notificação aqui embaixo, para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja a primeira a saber. Seja muito bem-vinda ao time de Divas. Aproveitei para deixar mais 2 indicações de vídeos que eu acredito que farão muito sentido para você. Então já clica aí para assistir. Bora? Te espero!